Professora Aline. Eu estou lembrando aqui de uma referência que um amigo meu, Carlos Weiner, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez ao presidente Mao, num artigo que ele escreveu para um livro que a Boitempo vai lançar, em Cidades Rebeldes, que uma fagulha, quando ela põe fogo numa... Eu não me lembro exatamente o que, eu prefiro falar em milharal, em vez de falar em pradaria, né? Fica mais brasileiro. A hora que uma fagulha consegue colocar fogo no milharal, ao invés de olhar a fagulha, por sinal uma fagulha que muito nos orgulha e que é admirável, convém olhar o milharal. Quais eram as condições do milharal, não é? Para que ele pegasse fogo tão rapidamente. E eu tenho a convicção de que uma questão central no milharal, porque ele está tão seco, não é? É a questão urbana que desapareceu da agenda política nacional. E que eu tenho falado sobre isso há anos, aliás, lancei um livro sobre isso em 2009, desculpe, 2010, que é o impasse da política urbana no Brasil. Eu fiz parte do governo Erundina, eu fui com o Lula para o governo federal para criar o Ministério das Cidades, que foi entregue para o PT, de tão importante que é a questão urbana. Não é só para o PT que ela não é importante. Para a esquerda, de um modo geral, ela não é importante. É preciso que se diga. Uma esquerda que não enxerga as condições da própria vida nas cidades. Porque é impossível que essas lideranças de esquerda não estejam dentro dos carros, parados durante tanto tempo. E não olhem para os ônibus para enxergar o que está acontecendo para o povo. Eu não estou cobrando o estudo, eu estou cobrando enxergar em volta. É incrível como não se enxerga a luta de classes na cidade. Você sabe que eu fiquei perplexa? Porque o meu doutorado é de 1984. Eu acho que desde aquela época a gente deveria ter, e no PT, quando a gente fazia reuniões sobre propostas de governo, e até uma certa hora eu tive na coordenação de todos os programas de governo do PT, até perceber que ninguém aplicava, também para que ficar? Não é verdade que ninguém aplicava. Nós tivemos uma época áurea nos municípios com a questão do modo petista de governar, em que nós trabalhamos em... Tá gravando, Joaquim? Meu problema não é do PT. No PT eu posso falar o que eu quiser, que eu já falo, considero que o meu inimigo absolutamente não é o PT, ao contrário, acho que não tem nada melhor colocado no horizonte. O problema é de outra ordem. Eu, quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo, eu fui processada pelos probos integrantes do Tribunal de Contas do município. E eu não estou ofendendo, eu falei. Não é isso? Então, ninguém pode me processar por causa disso. Bom, mas o que eu queria dizer é como é que a luta de classe se dá na cidade, não é? A cidade, segundo alguns autores, ela é especialmente reprodução da força de trabalho. É nas cidades que a maior parte da força de trabalho no Brasil se reproduz. Como? Precisa do transporte.
transporte, precisa da água, precisa do esgoto, precisa da educação para os filhos, quando não para si mesmo, precisa da moradia, precisa do atendimento da saúde. É incrível! Toda análise que eu vejo está lá. Ah, e as políticas públicas, mas quais, por favor? Por que de repente a gente abstraiu o território e o espaço das análises? Recentemente, no encontro da ANPUR, Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, nós fizemos alguns debates sobre por que o BNDES não consegue apresentar, segundo a professora Tânia Bacelar, um mapa sobre o território onde é que ele investe. Não existe. O BNDES não reconhece o espaço nacional, urbano, nada disso. Assim como a esquerda não enxerga território. Assim como a questão fundiária perdeu a sua importância na reforma agrária e urbana. E também na questão dos quilombolas e indígenas, vocês estão vendo aí. Não é? Bom, mas além de reprodução da força de trabalho por excelência, a cidade, ela é também um produto, ela é produzida. E muitos capitais ganham dinheiro com a produção da cidade. O capital imobiliário, em primeiro lugar, e as empreiteiras que constroem a infraestrutura urbana. Não dá para dizer em segundo lugar, porque as empreiteiras mandam definitivamente nas cidades. Eu não sei quem manda mais, se é o capital imobiliário ou se são as empreiteiras. Definitivamente mais do que câmaras municipais e governos. Bom, e já escrevemos sobre isso, que o salário não é suficiente para a reprodução da força de trabalho urbana. Eu não vou falar do rural, porque eu conheço menos. Por quê? Porque certos equipamentos coletivos, o trabalhador não compra com o salário. São equipamentos de reprodução ampliada. Sei lá, os marxistas que estudaram a questão urbana já deram um monte de nomes para essa coisa. Mas, simplesmente, você não consegue, com o seu dinheiro, comprar tudo que você precisa para a reprodução de uma família. Nem a burguesia consegue. Quem é que tem muita mobilidade na cidade de São Paulo, por exemplo, ou nas nossas cidades? Quem anda de helicóptero. O resto não tem. E nós temos a segunda maior frota do mundo. Eu tive recentemente em Nova York e me disseram, não, é a primeira. Eu falei, não, a primeira é de vocês. E eles falaram, não, a primeira é do Brasil. É de São Paulo. Claro. Quem pode evitar, evita. Não é? Andar no trânsito de São Paulo. Não é? E outra questão que eu já escrevi várias vezes, mas parece que as pessoas, não sei, não gostam de ler, não é? Que distribuição de renda não basta para a justiça urbana. Precisa distribuir cidade. E distribuir cidade significa reforma fundiária e imobiliária. Agora, gente, o que é importante é saber que nós conquistamos, nos últimos anos, um arcabouço legal e institucional sobre a questão urbana que faz inveja no mundo inteiro. Eu já fui dar consultoria na Índia sobre o Estatuto da Cidade. Mas eu sou muito honesta. Porque eu falo, não se aplica no Brasil. É uma lei federal. E a nossa Constituição também fala na função social da propriedade. Assim como o Estatuto da Cidade, mas não se aplica. Os juízes no Brasil não seguem lei. Olha, está gravando, eu vou repetir.
A maior parte do judiciário no Brasil não segue lei quando despeja população em massa. Eu tinha dúvida, mas recentemente eu fui dar uma aula no Ministério Público de São Paulo e perguntei: eu estou errada quando eu interpreto a Constituição brasileira que o direito à moradia é absoluto e o direito à propriedade é relativo? Eles me disseram não. Então agora eu tinha dúvida se eu estava certo. Os juízes dificilmente conhecem o novo arcabouço legal sobre a questão urbana, que é imenso. Nós temos leis novas sobre saneamento, transporte coletivo, resíduos sólidos e sobre a questão fundiária, imobiliária e estatuto da cidade. Nós temos leis também sobre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Nós criamos o Ministério das Cidades, nós criamos as Conferências Nacionais das Cidades, nós criamos o Conselho das Cidades e a nossa militância está muito ocupada participando desses conselhos. Porque agora está todo mundo engolido pela institucionalidade, inclusive os partidos. E chegou uma hora que eu falei: eu não vou mais para governo, eu não vou para nada institucional, pedir demissão da USP, eu sou sociedade civil. Se vocês não gostarem desse conceito, eu sou ativista. Porque eu decidi sair da USP depois que eu tive que discutir no Conselho de Pesquisa, me colocar contra a parceria com a Monsanto, no Conselho de Pesquisa da USP. E dizer por quê. Eu tive o apoio do Conselho de Pesquisa quando eu coloquei isso. Mas depois mudaram um pouco o convênio e foi aprovado o convênio com a Monsanto. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com as cidades brasileiras. Insuportável é a vida nas cidades brasileiras hoje, principalmente nas maiores. Eu escrevi um artigo, que depois recebi até o título de profeta, em março, que chamava Cidades Brasileiras, sair da perplexidade e passar à ação. Por que eu escrevi isso? Porque eu fiz algumas palestras por várias cidades. Eu tinha passado por Florianópolis. Em Florianópolis, que eu fui dar a primeira aula do curso de Arquitetura e Urbanismo, eles achavam que o teatro de 200 pessoas era pequeno, aí puseram o teatro da reitoria, que é de 1000 lugares. Eu fiquei bem... Falei, pô, gente, mas um espaço tão... mas não tinha outro jeito, não tinha outro teatro. O teatro encheu, todo mundo estranhou. Eu também. Por quê? Porque vieram ônibus de Santa Maria, de Laguna, de não sei mais aonde. Eu falei, pera um pouquinho. Por que essa moçada está tão interessada assim nesse tema? E eu entendi lá, porque era assim, uma perplexidade com o que estava acontecendo. Olha, eu vou só dar um exemplo, porque são tantos. O pessoal lá da Universidade Federal me disse que vocês conhecem aquele edifício que parece uma caravela que tem em Dubai. Pois querem construir em Florianópolis. E aí, entra em área de mangue, e entra, tudo bem, a terra mangue, qual é o problema? Não é? Entra aí a mesma queixa que eu comecei a ouvir no Brasil inteiro. Eu, para ir na minha casa, levo tanto tempo. Olha, eu tenho falado com a classe média nessas palestras, não é com a periferia. Com a periferia eu estou meio afastada, né? Mas eu tenho os dados aqui. E tive muitos anos de militância, né? Na periferia. Bom, de Florianópolis eu fui para Recife. Recife realmente eu não conseguia
falar, as pessoas tinham que me dizer que elas ficavam paradas dentro dos carros, e elas tinham que me dizer, eu fui convidada para participar de uma manifestação que era de defesa de uma promotora que o juiz afastou porque ela queria brecar um projeto francamente ilegal de 5 torres que serão construídas, se nosso movimento nas ruas não impedir, na fachada do Porto de Recife. Quer dizer, já tem 2 torres gêmeas, que eu não sei se vocês têm ido para Recife, é absurdo, são 2 torres que estão, o Centro Histórico de Recife tem um skyline baixinho, e as torres estão lá, e agora vão mais 5 torres. E a promotora tentou exigir o impacto ambiental e paisagístico, e o juiz afastou a promotora. E eu conversei com vários funcionários da prefeitura que tinham negado alvará para 5 torres. E eles simplesmente, eu falei, mas como é que foi aprovado? Passou no Conselho de Desenvolvimento Urbano. Sabe esses conselhos que a gente faz para como é que é? Para o poder social sobre o Estado? Como é que é? Controle social sobre o Estado. Simplesmente o Conselho de Desenvolvimento Urbano aprovou algo ilegal. Porque 5 torres de 30 a 40 andares, num centro histórico de ruas estreitas, como é que faz? Bom, então, eu ouvi aquilo e todo mundo querendo que eu desse solução. Não é? Falei, não tem solução. E eu coloquei no artigo que eu escrevi para a Carta Maior, nós temos que ir para as ruas. Não tem solução na agenda urbanística de lugar nenhum do mundo para o que está acontecendo. E a Copa? Gente, a situação do Rio de Janeiro é muito pior que a de São Paulo. É muito pior. Os desmandos, não é? E vejam bem, eu concordo com o governo federal que nós temos que manter crescimento econômico. Infelizmente, a medição do PIB é uma droga, mas e que o Estado é fundamental para isso, não é? Mas investir tudo numa construção civil, num programa habitacional, sendo que os municípios não controlam o uso e ocupação do solo, que é competência municipal, e do ponto de vista metropolitano é competência estadual, dá no que? Na tragédia que deu. Hoje, o metro quadrado em São Paulo, hoje não, de 2009, eu estou atrasado, como vocês estão vendo. Ainda bem que eu não estou na década de 70. De 2009 a 2012, o preço do metro quadrado na cidade de São Paulo cresceu 154%. E Rio de Janeiro, 181%. Não há governo que possa governar uma cidade com essa especulação desenfreada. Porque a cidade se empobrece na hora que os ganhos eles vão, na verdade, são ganhos rentistas, não é? Eles vão para os proprietários dos imóveis, ou para quem constrói a cidade, não para quem constrói os trabalhadores, para os capitais. Então, nós estamos numa situação, eu estou falando por enquanto da especulação imobiliária, dessa explosão que está deixando todo mundo perplexo, né? Os urbanistas não sabem o que fazer, porque não tem lei, ninguém segue lei. E agora esse túnel, que Pedro que me avisou que o prefeito Fernando Haddad, que eu quero cumprimentar aqui, já que está gravando, cancelou a licitação de um túnel, pasmem, que estava orçado, orçamento inicial, por 3 bilhões de reais.
metade do orçamento da Secretaria de Saúde Municipal. Um túnel que proíbe no projeto, como ele está, circulação de ônibus. E alguém me falou, não, mas é a lei específica da operação urbana Águas Espraiadas, tem que ser aplicado naquela região, e é ela que define onde é que esse dinheiro vai ser aplicado. Eu falei, mas se o plano diretor tem na diretriz, uma das diretrizes principais, prioridade ao transporte coletivo, como é que pode uma lei específica descumprir a lei maior? Tudo pode. Tudo pode. Do ponto de vista legal nesse país, a lei se aplica de acordo com as circunstâncias. Eu falo isso há décadas. Décadas, gente. Que a lei se aplica de acordo com as circunstâncias. Não tem aquela história dos amigos, tudo para os inimigos a lei. Não. É para os amigos a lei ou a ausência da lei. E para os inimigos também, a lei ou a ausência da lei.